Ela gritou, pervertido, no meio do vagão lotado, e a palavra cortou o ar como se fosse uma lâmina. Por um segundo, todo mundo se virou para olhar. Por um segundo, Jiang-Shu sentiu o chão ceder sob os pés. Não era apenas o que havia dito, era o peso da vergonha repentina. A voz que saiu mais alta do que ela pretendia. A certeza absoluta de que estava denunciando algo óbvio e urgente. Mas a confusão já tinha começado, e nada seria simples dali em diante. Na manhã em que tudo começou, Jiang-Shu saiu de casa com a pressa comum de quem tem 1000 coisas menores do que importantes. Uma reunião das 9, uma planilha a revisar, o almoço trazido da noite anterior esquecido na geladeira. Vestia algo discreto, uma blusa branca, e um casaco que já conhecia as esquinas da cidade. Os ombros gastos de quem vive de transporte público. Havia um pedaço de goma de mascar grudado no salto do sapato direito. Um contratempo doméstico que pretendia resolver ao chegar ao escritório. No metrô, encolhida e segurando a bolsa com força para evitar tropeços, ela mal notou o homem atrás dela, até que ele se inclinou e falou baixo, com um tom preocupado. Moça, tem algo no seu sapato? Ela juraria que ele tocou de leve seu calcanhar para mostrar onde estava a goma. A mão dele, no entanto, acabou deslizando, num movimento rápido, para segurar a alça da bolsa que ameaçava escapar do ombro dela. Naquele instante, Jiang-Shu sentiu um arrepio. Uma invasão súbita. As piores notícias aprendidas na juventude saltaram à tona. Havia professores no colégio contando histórias de assédios, tinha lido matérias horríveis sobre toques em transporte público. O corpo reagiu antes do raciocínio. Ei, me solta! Ela puxou a bolsa para si com mais força do que precisava, virou o rosto e empurrou com a mão livre, numa resposta automática de quem se defende. O empurrão foi o equivalente de estalo numa novela. Desequilibrou o homem, fez com que ele recuasse, e o vagão todo pareceu prender a respiração. Não havia intenção de feri-lo, só de recuperar um espaço que ela sentiu perdido. O que pensa que está fazendo? Ele disse com calma, com a voz rouca que não correspondia à imagem que a alvejou como algo ameaçador. Atrás dele, um casal riu do susto. À frente, uma senhora de saco de compras olhou para Jiang-Shu com reprovação. O homem, intacto, ajeitou o paletó como se aquilo fosse um detalhe a menos em sua manhã. Foi então que a sensação de pânico cresceu. Alguém ao lado de Jiang-Shu tirou o celular, aproximou a câmera, e o movimento simples de apertar gravar transformou tudo em prova, em sentença instantânea. Nos vídeos que as pessoas gravavam, o ângulo favorecia o choque dela. O rosto tenso, a mão erguida como quem repelisse um ataque, a palavra dizendo tudo. Não importava que a mão dele estivesse a centímetros, que seu olhar fosse mais assombrado pela surpresa do que outra coisa. O registro tornou-se narrador estrito de uma história muito simples. Uma mulher acusando um homem. Quando as portas do vagão abriram, a figura do homem se destacou com uma compostura que quase irritava. Ele não reagiu com raiva, não gritou, não apontou. Desceu com a mesma calma com que havia entrado, passou pela porta como se não houvesse sido protagonista de um escândalo, e a cidade seguiu seu fluxo. Mas o rastro do que lá aconteceu já vinha com ela. A notícia, amplificada por telas e cochichos, batia na porta do edifício corporativo como um vento cortante. No escritório, a segunda cena se desenrolou com um zelo quase profissional que beirava a crueldade. O sussurro começou no elevador e se espalhou como tinta derramada. Alguém já tinha visto um pedaço do vídeo no grupo do horário do almoço. Outro afirmou que a moça do metrô parecia muito intimidadora. Outra pessoa fez um comentário que virou piada interna. Os próprios colegas que sorriam calorosamente nos corredores, agora trocavam olhares, e recuavam alguns passos quando passavam por Jiang-Shu, como se o contato com ela fosse contagioso de um escândalo. Ela tentou passar incólume, ajoelhou-se sobre o silêncio que absorveu no escritório. Sentou-se em sua mesa, pegou a caneca com café morno, abriu o computador e fingiu que o teclado poderia encobrir sua respiração errática. Essa era a profissão de milhões. Trabalhar com a fumaça que sobe quando alguém acende uma faísca. Mas, em meia hora, um bilhete anônimo chegou ao departamento. Ela está usando isso. Protejam a imagem. A partir dali, proteger passou a significar afastar. Havia, entre os pares de olhos, uma mescla de inveja e oportunismo. Jen, do setor ao lado, era a primeira a alavancar rumores. Seu riso vinha fino, alavancado por uma sensação perigosa de vantagem. Quando os boatos cresceram,
Ela foi inventiva. Fez perguntas em voz alta, deixou cair comentários sobre a nova noiva do presidente. E a graça gélida com que o grupo os repetiu foi a prova vivente do que a maldade pode virar quando tem audiência. O título que pegou, de forma ridícula e instantânea, foi Noiva do CEO. Não porque ninguém tivesse provas, mas porque a imaginação prefere histórias com coroamento. Uma foto borrada do metrô ganhou um rótulo e, de repente, a ascensão social foi atribuída a ela. Antes uma funcionária de jornada quieta, agora alguém que, em hipótese, usufruía dos privilégios de um nome. Esse novo rótulo era ao mesmo tempo uma elevação e uma sentença. Todos queriam por baixo dela ou por cima, conforme interesses. Jiang Shu respondeu como soube, com clareza e calmaria. Procurou o Departamento de Recursos Humanos, pediu que removesse o vídeo das redes internas, disse que tomaria medidas legais se necessário. Assinou uma ocorrência, explicou o que sentiu, descreveu o que não tinha certeza. Em sua voz havia firmeza, mas também uma expectativa infantil, de que a razão e a lógica ainda tivessem poder. No entanto, havia algo que ela não esperava. A empresa reagiu rápido, não com empatia, mas com estratégia. Rumores envolvendo pessoas com suposta proximidade ao topo da hierarquia são tempestades que as corporações costumam evitar. E, quando se trata de imagem, a solução muitas vezes encontra justificativa em atalhos. Foi aí que o nome dele apareceu nos corredores, primeiro como murmúrio, depois como a presença que não se pode ignorar, Xi Jingyan. Ninguém o chamava de Xi em voz alta, nem mesmo por brincadeira. Era sempre o presidente, pronunciado com uma reverência que mais parecia costume do que afeto. Quando o nome circulou, o rumor ganhou consistência. Haveria, diziam, uma versão oficial do caso. E com versões oficiais, vinham medidas oficiais. Nessa manhã de rumores e planilhas, Jiang Shu recebeu a visita de um homem que não lhe era estranho só pela postura, mas por algo na calma com que enfiava as mãos no bolso do paletó e observava as pessoas como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele não se anunciou com o barulho costumeiro dos executivos que cruzavam o andar. Apareceu com o tipo de presença que faz as palavras desacelerarem no ar. Era alto, impecável, e trouxe uma voz seca que poderia ter sido apenas instrução. Peço que tratem a senhora com respeito enquanto investigamos. Não eram exatamente palavras de apoio, nem uma confirmação de lado. Era um protocolo. Mas quando passou por ela, o olhar dele demorou um pouco em cima do rosto de Jiang Shu, um tempo mais longo do que os trânsitos sociais permitiam. Havia naquele instante uma sensação de que a observação não era só de um chefe vendo uma subordinada. Havia algo mais antigo, mais preciso. Ela também sentiu uma flutuação no estômago que não combinava com o pânico anterior. Um vestígio, como uma música no fundo que chamasse outra lembrança. Quando a porta do escritório se fechou atrás dele, a equipe reagiu com uma mistura de reverência e curiosidade. O assistente, Lu, permaneceu por perto com um ar de diplomata cansado. Ele sabia meios, contatos e agenda, e parecia carregar com naturalidade a carga de ser o tradutor entre o presidente e o mundo. Perguntaram a ele o que Xi Jinping pensara. E ele sorriu o tipo de sorriso que significa mais do que posso dizer. Ele pediu que fossem cuidadosos, e me pediu que dissesse que, para a imagem da empresa, fosse tudo tratado com discrição. Respondeu Lu. Discrição, no jargão corporativo, pode significar qualquer coisa. Para Jiang Shu, significou, por um momento, que havia sido tomada como peça de xadrez numa mesa onde peças maiores mexiam-se sem aviso. Para as pessoas ao redor, significou mais combustível. Quando os rumores encontram o silêncio oficial, a imaginação preenche as lacunas. Alguns colegas mais rápidos no salto viram nisso uma oportunidade. Se era mesmo a noiva, então favorecimento e proximidade poderiam ser explorados. A postagem interna que algum anônimo fez na intranet com o título "Será que nossa cabeça tem uma noiva?" tornou-se a trilha sonora de um assédio novo, mais fino, mas igualmente devastador. A princípio, Jiang Shu tentou seguir com dignidade. Trabalhou, respondeu e replicou com profissionalismo, mas as sombras que a seguiram aumentaram quando sua mãe telefonou. O tom no outro lado da linha mudou. Onde antes havia preocupação genuína, agora havia brilho nos olhos e perguntas sobre o que você vai ganhar com isso. Sua mãe, que sempre vivera de apropriar-se das oportunidades dos outros,
De repente viu nas fofocas a chance de saída daquela rotina áspera. O irmão, que havia feito pequenos empréstimos a amigos e inimigos, sentiu possibilidades. Capitalizar no rumor, na suposta elevação social da irmã. A família, que sempre fora uma mistura de amor e cálculo, mostrou o lado do cálculo com a mesma rapidez das plantas que crescem em terreno fértil. Você está noiva do presidente? Perguntou a mãe num tom que tentava esconder sem sucesso o entusiasmo. Mãe, eu te disse o que aconteceu no metrô. Não é nada disso, respondeu ela, e a conversação foi curta, tensa. A mãe mudou de tom, passou a sugerir contatos, fotografias, encontros. Esperança e interesse se tramavam num só fio. Por baixo de toda a humilhação, do sussurro do escritório e da ânsia da família, havia um fato muito simples. Alguém queria se aproveitar. O mundo ensina as pessoas a olharem para a vantagem, e a vantagem costuma nascer em cima da reputação alheia. Jiang Shu sabia disso. Ela sempre soube que no mundo corporate, a reputação é tão valiosa quanto a folha de pagamento. E muito mais frágil. Enquanto isso, os olhos que a observaram no escritório não foram o único ponto de contato com um passado misterioso. Nas horas vagas, num canto de memória que não havia ocupado vez desde a adolescência, ela guardava uma lembrança. Um parque, uma pequena praça com uma fonte. Um menino que a ajudou uma vez a amarrar o cadarço quando ela caiu de bicicleta. O menino tinha um sorriso tímido e um jeito de sempre devolver algo esquecido. Era uma lembrança inofensiva, até o momento em que a reconheceu num detalhe. O mesmo jeito de segurar as mãos para não tocar demais, a mesma calma que irritava. Era um sopro de memória que não sabia onde encaixar. Um sinal de que talvez não fosse totalmente desconhecido. Mas a ideia de que aquele homem fosse alguém importante o bastante para ser chamado de presidente parecia absurda. No meio desse turbilhão, a primeira peça mais concreta apareceu. Um bracelete. Não era joia cara, nada que gritasse status. Era um bracelete simples, de couro, com um pequeno medalhão. Ele apareceu sobre a mesa dela numa manhã, sem bilhete, sem assinatura, como um presente deixado pelo acaso ou por quem queria ser discreto. A princípio, pensou em devolvê-lo. Achou que alguém da limpeza tivera a intenção de pegar e deixara por engano. Mas quando passou o dedo pelo medalhão, sentiu uma estranha familiaridade. O mesmo desenho. Um pequeno pássaro em voo, como o que sua avó tinha bordado numa toalha quando ela era criança. Era um sinal sutil, íntimo o suficiente para confundir. O bracelete não vinha com promessas, apenas com a certeza do olhar de alguém que se lembrava. Os dias seguintes seguem uma escada de desconforto que se eleva. Jen espalha uma história que envolve um jantar forçado entre Jiang Shu e um alto executivo, um boato inventado para ridicularizá-la. A história ganha tração quando alguém edita o vídeo do metrô, com trechos de reuniões sociais da empresa. A maldade encontra auxílio na tecnologia, e a narrativa converge para uma conclusão só. Ou, ela estava se aproveitando do poder, ou estava em cima de uma traição social conveniente. Com isso, o departamento jurídico liga para Jiang Shu, pedindo documentos, e o RH insiste num treinamento de postura pública para funcionários em situação delicada. A tensão aumenta quando uma jornalista de fofocas corporativas, cuja coluna semanal nada mais fazia do que transformar escândalos em audiência, aparece querendo um comentário. Ela não dá declarações. Não quer o escárnio público nem mais exposição. Mas silêncio. No mundo em que rumores são dinheiro, também é interpretado. E por isso, a história se alimenta. É nesse clima tenso e febril que a família de Jiang Shu decide agir. A mãe, com a empolgação de quem finalmente sente que pode subir um degrau para fora de suas contas a pagar, arrasta o irmão até uma joalheria discreta. O plano: vender a imagem de proximidade, tirar vantagem do rumor para conseguir um adiantamento sobre algo que ainda era só boato. No balcão da loja, entre vitrines de ouro e cristais, a mãe sussurra a ideia de que uma possível ligação com o presidente pode facilitar um empréstimo, um acordo, uma vida melhor. O vendedor, acostumado a clientes de todas as classes sociais, sorri internamente com a ingenuidade e com a chance de lucro. Enquanto isso, no outro lado da cidade, o homem do metrô caminha através de salas envidraçadas e corredores com tapetes discretos, ocupando um mundo onde decisões maiores se tomam com expressões menores. Em sua mesa, há um segundo bracelete idêntico ao que ficou sobre a mesa de Jiang Shu.
Algo naquela coincidência é quase poético, um eco do mesmo sinal em duas vidas diferentes. Mas por ora, ele é apenas uma figura em segundo plano para a maioria, alguém que fala pouco em reuniões e pede relatórios com uma precisão desconcertante. Para alguns, é um enigma. Para outros, é um nome que dá ordens. A sombra de crise ganha substância quando, numa quinta-feira chuvosa, há um chamado do Departamento de Segurança da empresa. Sinais de tentativa de extorsão envolvendo família da funcionária. A palavra extorsão aparece com uma gravidade diferente, uma conotação que faz o coração de Jiang-Shu apertar. A notícia é vazada por alguém com senso dramático apurado. Família de funcionária tenta lucrar com rumor. As fotos da mãe e do irmão na joalheria, sorrindo com esperança, atravessam redes e mesas. Para a família, o que parecia um plano aceitável transforma-se em denúncia pública. O que para a mãe era uma chance vira manchete de corredor. O irmão, que só pensou em uma saída rápida, agora se vê no centro de um escândalo que pode ter consequências legais. Não por maldade inerente, mas por falta de visão das consequências, ambos precipitam a crise. Jiang-Shu, que até então tentara proteger os outros da vergonha, percebe que a coisa tomou proporções que a ultrapassam. A indignidade de ser acusada agora expõe não só sua pessoa, mas a família que ela tentava sustentar com o pouco que ganhava. As ações de sua mãe e de seu irmão não são apenas vergonhosas, são arriscadas, e a pressão se transforma em medo. Ela pensa em pedir calma, em arrumar as coisas, em convencer a mãe a parar, mas as palavras saem curtas perante a enxurrada de ataques. Enquanto a vida dela vira uma equação de defesa e racionalização, há um episódio que faz o silêncio do presidente se tornar menos neutro. Lou, o assistente, aparece com uma mensagem formal. O presidente deseja vê-la no escritório de supervisão. Não havia explicação no bilhete. Só uma indicação de horário e a leve ordem de comparecer. Não era uma convocação pública. Era um chamado que tinha a clareza de quem sabe o que quer. Para Jiang-Shu, ir até lá significava enfrentar não só o homem que a observou no corredor, mas a própria narrativa que havia se moldado a seu redor. Quando entrou no escritório que fora reservado, a luz parecia um pouco mais suave, as cortinas filtrando o sol em fios dourados. Ele estava lá, com uma postura que podia ser fria como pedra ou calma como lago. Por um momento, ela não sabia se iria receber repreensão, indiferença, ou a manifesta confirmação de que fora usada como cartaz humano. Ele abriu a boca, não com uma proclamação grandiosa, mas com uma fala curta, direta. Eu sei que você não fez aquilo por maldade. Quero que se cuide. Se algo se repetir, me avise imediatamente. Não era uma confissão de afeto, nem uma defesa pública que desmentisse a maldade. Era, no máximo, um gesto protetor envolto em formalidade. E ainda assim, quando ele falou, algo na maneira como disse aquelas palavras deixou claro que não era a indiferença do poder. Quando passou a mão pelo bracelete no pulso, ela notou que ele o conhecia como se fosse uma peça de infância, carinho contido em objeto de couro. O gesto durou o tempo de uma respiração e sumiu. Mas deixou uma marca menor que qualquer argumento legal: o reconhecimento. Enquanto Jiang-Shu saía do encontro com passos incertos, sabia que o chamado não mudaria o que já fora disseminado. A máquina dos rumores seguia acionada. Mas agora havia uma presença que, ainda que discreta, tinha peso. Ele não havia proclamado amor. Não estava lá para salvar plateias. Estava lá para uma proteção discreta que, aos olhos dela, poderia tanto ser piedade quanto aviso. E, no entanto, algo no modo como ele a viu, sugeria uma história que ela não compreendia. E que talvez remontasse a um tempo anterior, a 10 anos atrás, quando as vidas de ambos tinham linhas que se cruzaram sem alarde. A primeira parte dessa manhã tensa terminou com outra pequena ação que pareceu trivial, mas que no embate das próximas horas ganharia significado. A assistente Lu empurrou um envelope para a mesa dela, sem abrir. Dentro, uma folha branca com um número de contato e a frase curta: se precisar, ligue para este número. X-Doctor. Nada mais. Nada pronunciado. Um convite cifrado. Uma saída discreta num labirinto de fofocas. Quando saiu de volta ao corredor, a sensação não era a de alívio. Era uma espécie de reconhecimento. Alguém com olhos que lembravam um passado mais antigo havia depositado ali um sinal.
Jiang-Shu não sabia se devia se sentir acusada, protegida ou observada. O que sabia era que as pessoas que antes a ignoravam agora a olhavam com outra curiosidade, que a mãe e o irmão já tinham planos mais ambiciosos e que, em algum lugar entre as páginas de um folhetim e as madrugadas do escritório, uma história estava começando a escrever-se em capítulos imprevisíveis. Nos dias seguintes, os boatos se transformaram em pequenas fogueiras. Algumas pessoas usaram com cuidado a história para subir de posição. Outras, mais cruéis, decidiram desgastar sua imagem até que pedisse demissão. Mas também surgiram gestos estranhos. Um bilhete com um desenho de um pássaro. O mesmo desenho do medalhão no bracelete, deixado anonimamente na copa. Pequenos favores que pareciam vindos de alguém com poder para fazê-los sem ostentação. Essas contradições prenderam sua curiosidade como armadilhas, e alimentaram também aquela sensação tênue de que havia um fio invisível ligando sua vida a alguém que a olhara com atenção há mais tempo do que ela imaginara. Exatamente quando pensava que poderia se acostumar com o desconforto, a família fez algo que cortou as possibilidades de acomodação. Determinaram que irão buscar algo para confirmar a ligação com o presidente, uma prova que, segundo a mãe, mudaria tudo. O plano era simples e cruamente humano. Apresentarem-se em público, pedir atenção, criar aliança onde só havia rumor. Para eles, seria uma vitória. Para Jiang-Shu, a certeza amarga de que sua reputação viraria mercadoria. E foi nesse ponto, quando as engrenagens do rumor encontravam a ambição familiar, que a história deu um passo que parecia pequeno, mas que carregava perigo real. A joalheria recebeu um telefonema pedindo para segurar uma peça até a chegada de alguns clientes. E as câmeras captaram sorrisos combinados entre a mãe e o irmão. Ninguém ali pensou nas consequências além do ganho imediato. Do lado de fora do escritório, a cidade continuava, indiferente e implacável. Para Jiang-Shu, aquele dia tornara-se um mapa cheio de armadilhas. Colegas que murmuravam, uma família que tentava negociar a imagem dela, um presidente que observava com atenção contida, e um bracelete que parecia mais significante do que um objeto. Cada fio puxado prometia revelar algo novo, e ninguém parecia disposto a puxar com gentileza. No limiar do que viria, com a chuva ameaçando lavar as ruas e o rumor tomando corpo, Jiang-Shu percebeu que nenhuma explicação formal seria suficiente para apagar o que já fora visto. O que se movia agora era algo maior do que declará-la inocente. Era uma rede de interesses e de velhas memórias, e talvez de proteções que existiam antes de qualquer escândalo. Ela sentiu, pela primeira vez, a dimensão de que alguém, em algum momento, poderia ter olhado por ela não só como objeto de fofoca, mas como pessoa digna de observação há anos. E isso, embora restasse confuso, não desapareceria da cabeça dela tão cedo. Ela saiu do escritório com um envelope ainda quente na mão. Uma espécie de mapa com uma única pista. Xosdotozoaik. O corredor vibrava com comentários discretos e olhares que variavam de curiosidade a pena. Lá fora, a cidade dobrava a chuva em reflexos de vidro, e a sensação de estar visível demais apertava o peito de Jiang-Shu. Ainda assim, havia um detalhe que não se encaixava no quadro que os outros montavam. O bracelete, o desenho do pássaro, os bilhetes anônimos. Era como se alguém puxasse fios por baixo das cortinas, em silêncio, costurando um favorecimento que ninguém havia anunciado. No caminho até o metrô, ela revirou o envelope uma vez mais. O número no papel era direto. Não havia nada escrito a não ser 4 dígitos e as letras no rodapé. Por curiosidade ou pura necessidade de ter algo de controle, digitou o número no telefone. Do outro lado, uma voz masculina respondeu num tom neutro, sem a pressa comum das linhas corporativas. "Senhor Xi?" perguntou ela antes que pudesse se controlar. Houve um silêncio que não deixou a linha fria. Em seguida, a voz respondeu, firme, mas sem afetação. "Não é necessário dizer senhor, quando quem precisa de ajuda é você. Está segura?" Ela ficou sem saber o que dizer. Era estranho receber a oferta de respaldo de alguém que, até poucos dias, era só um nome murmurado entre mesas. Ao mesmo tempo, havia a peculiar sensação de estar de volta a um mistério que já fazia sentido há muito tempo. Como se pedaços de uma foto antiga estivessem sendo colocados no devido lugar. "Preciso de tempo", murmurou. "Preciso que parem com os boatos." "Conte comigo", disse ele. E desligou.
Ela não sabia o que aquilo significava na prática. Mas o mundo corporativo tem uma maneira própria de traduzir promessas em ações. Poucas horas depois, a intranet recebeu uma nota institucional pedindo desconsideração de rumores e respeito entre colegas enquanto a empresa apurava os fatos. A nota vinha assinada pelo presidente. Para alguns, a leitura foi: a direção está preocupada. Para outros, foi a confirmação de que algo havia mudado de patamar. Para Jiang Shu, foi uma proteção em teoria, e para a máquina de boatos, um combustível novo. O departamento de comunicação convocou uma reunião discreta com Jiang Shu. O tom era profissional, quase clínico. Uma sugestão virou proposta: organizar um evento controlado, em que a empresa mostrasse união e estabilidade, e combinar que ela participaria como convidada ao lado do presidente. A ideia de desmentir os boatos com a visibilidade institucional interessava aos que manejavam reputações. Em poucas frases, o que parecia uma proposta foi transformado em opção. Aceitar a aparição no evento poderia estancar rumores e, em contrapartida, ela teria medidas protetivas, assessoria jurídica, segurança pessoal por um período e garantias de emprego. Jiang Shu respirou fundo. A proposta tinha cheiro de armadilha, mas também de saída. Não queria ser usada como peça para tapar buraco. Ainda assim, a própria empresa tratava seu silêncio como risco. Aceitar seria uma concessão, recusar poderia ser o início do isolamento definitivo. Eu só vou se houver contrato, disse ela direta. Se as medidas forem por escrito. Se minha família for impedida de agir em meu nome sem autorização. Se houver penalidades reais para quem difamar. O rosto das pessoas na sala mudou. Era a atitude que surpreendeu. Ela colocava limites. Não era apenas medo ou fragilidade, era defesa. Clerks e advogados começaram a escrever cláusulas, e Lu, o assistente que se transformara em uma presença constante e neutra, ficou em silêncio observando. Do outro lado, alguém notou a firmeza com admiração quieta. Jiang Shu sabia o que valia e exigia proteção clara. Os termos foram redigidos com a precisão burocrática que tanto irrita. Duração estabelecida, 3 meses, medidas de segurança, acesso controlado ao prédio, escolta para eventos, cláusula de reparação por danos morais e garantia de não retaliação. Houve uma condição que a deixou surpresa: a existência de uma declaração pública circunstanciada, que o presidente poderia optar por fazer se a situação se agravasse. Era um instrumento que poderia ser usado tanto para proteger quanto para expor. Jiang Shu assinou com cautela, com a sensação incômoda de que aquilo se tornava uma negociação entre dignidade e controle público. O dia do evento veio envolto em cuidados. Era uma confraternização institucional com clientes e parceiros. Algo que poderia transformar o rumor em peça de espetáculo se fosse mal administrado. As mesas, as luzes e a orquestra de sorrisos corporativos eram um cenário que Jiang Shu nunca imaginara ocupar. Seus colegas a observaram com olhos ávidos. Para uns era a chance de confirmar a fofoca, para outros, o momento de observá-la caída ou redimida. Quando a notícia de sua presença começou a circular, Jen e seu grupo arranjaram olhares que variavam entre o triunfo antecipado e a expectativa de um escárnio perfeito. Ela vestiu algo discreto, sem excessos, e colocou o bracelete no pulso. Sentiu como se aquele pequeno objeto fosse um selo. Tinha vindo sem explicação, mas agora fazia parte de uma narrativa que poderia salvá-la ou destruí-la. No camarim, Lu apareceu e deixara uma cartela com instruções. Rotas de entrada, palavras-chave, pessoas para evitar. Nada emocional. Tudo estratégico. Ainda assim, antes de sair, ele olhou nos olhos dela e disse uma coisa simples e estranha. Quase fora do script. Faça do seu jeito. Eles podem montar histórias, mas você vive a sua. Houve um leve sorriso em Jiang Shu. Era um consolo humano num mar de procedimentos. Quando entrou na sala de eventos, a reação foi imediata. Câmeras não oficiais se acotovelavam, sussurros apertavam quem passava. E então, no momento combinado, ele apareceu. Não houve anúncio ou entrada triunfal. Foi apenas a presença que deslocava o ar. Uma possibilidade de comando em quem falava, e uma calma que parecia vir de outra esfera. O presidente da companhia caminhou até a mesa onde ela permanecia com postura firme. E ao alcançá-la, fez apenas uma coisa.
Estendeu o braço e tocou levemente no pulso dela, como se ajustasse um acessório deslocado. O gesto foi curto, contido, quase invisível. Mas o ruído em volta reduziu-se um pouco, como se algo tivesse sido sintonizado. A imprensa interna soltou fotos, manchetes promissoras e interpretações imediatas. No jargão claro e cruel do dia a dia corporativo, a imagem de ambos lado a lado serviu. Para Jiang Shu, o gesto não era romântico, era estratégico e protetor. Para uma parte da plateia, era mais do que a empresa precisava. Era a confirmação de um enlace conveniente. Para outros, era a prova de que havia lá uma responsabilidade da direção. A noite correu entre canapés e discursos previsíveis. Havia momentos de riso forçado e de aplausos mecânicos. Quando, ao fim, anunciaram a breve fala do presidente para encerrar a noite, Jiang Shu sentiu o estômago apertar. O tom das palavras que ele escolheu foi direto, conciliador, e evitou qualquer menção à vida privada. Mas em seguida, ele fez algo inesperado para protocolos. Chamou-a ao palco, pediu poucas palavras, e disse em voz que tocou o salão. Em tempos em que boatos querem transformar pessoas em histórias prontas, prefiro pedir respeito. Jiang Shu é uma colega que merece o nosso cuidado. Foi curto, firme e controlado, e ainda assim, suficiente para empolar o ar à volta. Alguns saíram com a sensação de que aquilo fora um sinal definitivo. Outros, mais desconfiados, acharam que a medida dava ao rumor o que ele queria. Palco, atenção. Para Jiang Shu, no entanto, foi um reparo prático. O que não sabia era que, naquela mesma noite, enquanto o brilho se esvaía e as mesas se desmontavam, as engrenagens de sua família giravam para um plano que faria as palavras do presidente parecerem pequenas. A mãe e o irmão, após a cena na joalheria que viralizara internamente, se sentiram acuados. A manchete nos corredores e a pressão da polícia, que recebera queixas da joalheria por tentativa de golpe, deixaram-nos em situação de risco. Humilhados e desesperados, procuraram pessoas que conheciam no submundo dos atalhos. Um conhecido do irmão, capaz de organizar uma conversa que despertasse o interesse do presidente. Não era sequestro numa ideia elaborada. Era uma improvisação desesperada. Uma tentativa de usar um momento de vulnerabilidade pública para extorquir algum tipo de compensação. Eles pensavam em dinheiro, em apoio. Não compreendiam a dimensão do que estavam prestes a provocar. Quando o irmão devoltou a porta do prédio onde ela morava, tinham um plano estranho na cabeça. Fingiram uma abordagem para forçar uma conversa com alguém que se dizia próximo. Um empregado que conheciam do lado de fora, que faria o contato. Não pensaram em violência. Mas planos desesperados raramente fogem da violência. Numa tarde em que a chuva varria a cidade e as notícias sobre o evento ainda ressonavam, Jiang Shu saiu do trabalho com a cabeça cheia de documentos e cena de previsão. Seu telefone tocou com um número privado, e ela idealizou qualquer coisa menos o que viria a acontecer. 3 pessoas aguardavam no saguão do edifício do estacionamento. Um homem corpulento, uma mulher nervosa, e o mesmo conhecido do irmão que sorria com a confiança dos que acreditam em atalhos. Quando passaram por ela, um braço segurou seu braço com firmeza que doeu. Não houve gritos, havia pressa e ameaça velada. Precisamos conversar, disse a voz do conhecido, perto o suficiente para que suas palavras fossem um sussurro ameaçador. É sobre a sua vantagem. Seu irmão não fez por mal. Mas a gente precisa que você aceite negociar. Ela recuou instintivamente. O peito lhe apertava. A segurança do prédio ainda não havia percebido. Ali, naquele corredor, a sensação de estar privada de saída foi imediata. Tomou a decisão que parecia certa: reagir com voz e movimento. Gritou por ajuda, tentou empurrar, mas o homem corpulento segurou com força o outro braço. Uma das mulheres tentou tirar o bracelete do pulso dela. Foi nesse instante, quando as coisas pareciam desalinhadas da dignidade, que o aparelho em seu bolso vibrou. Uma notificação anônima chegou no seu telefone. Você está segura? Siga para a saída principal agora. Em seguida, uma segunda mensagem com uma coordenada. O número que havia aparecido nos dias anteriores, XJY, era o mesmo remetente. Alguém estava monitorando. Ela usou a oportunidade mais humana do pânico. Gritou alto de novo, tanto quanto o corpo permitia. No corredor, as vozes se aglomeraram. Passos surgiram. A máquina de segurança do prédio acionou protocolos.
Nem sempre se sabe se isso é uma bênção, até que é. Quando as portas do saguão foram abertas por guardas alertados, as pessoas que tentavam empurrá-la se dispersaram em esforço confuso. Houve empurra-empurra, raiva e palavras arrancadas no calor do medo. Pegou-se a sensação de que aquilo poderia ter se transformado em algo pior. E que o pior não seria apenas físico, mas psicológico. As câmeras do edifício registraram tudo. Quem observou as imagens notou com espanto a rapidez com que um carro preto parou na curva externa, a vez em que um homem alto saiu com uma desenvoltura de quem já soubesse o caminho. Não era apenas segurança. Havia um comando. O homem alto caminhou até o saguão com passos que não admitiam consentimento. Ao aproximar-se, as pessoas enxergaram o mesmo terno impecável. A expressão que não se alterava. O olhar que atravessava superfícies. Shi Jingyan olhou para Jiang Shu como se, de alguma maneira, todo o desenlace daquele episódio já tivesse sido previsto. Soltem-na, disse ele, em voz que não pedia. O homem corpulento hesitou. O conhecido recuou. A mulher olhou em volta. A presença dele não precisava de demonstração. Era suficiente. Alguns guardas da empresa que acompanhavam a chegada chegaram com prontidão. E o empurrão final que dissolveu o conflito foi mais administrativo do que físico. Depois de os ânimos acalmarem e de a polícia ser chamada por protocolo, o confronto que se seguiu não foi teatral. Shi Jingyan não gritou, não fez escândalo. Levou Jiang Shu para um escritório próximo com a cortina fechada, e ali as explicações começaram a surgir. Ele ouviu com atenção cada palavra de sua versão dos fatos. O medo, a tentativa de extorsão, o nome do conhecido do irmão. Quando ela terminou, houve um silêncio que cheirava a segredo antigo. Eles não vão se safar, disse ele, com a frieza da ação decidida. Vou tratar disso pessoalmente. E quero que você saiba algo. Não chegue a um ponto em que se sinta em dívida comigo por isso. Ela olhou para ele confusa. Por que ele se importava? Por que gastar sua autoridade e logística para resolver uma crise que, em teoria, poderia ser encaminhada por departamentos formais? Antes que perguntas maiores pudessem ser feitas, a porta abriu e Lu entrou com uma pastinha na mão. Documentos, relatórios, imagens das câmeras. Do lado de fora, agentes que ele contratara discretamente para monitoramento esperavam para tomar depoimento. Era a ação que falava de poder real. A investigação foi rápida. O conhecido do irmão foi identificado como partícipe de uma rede de pequenos golpes. A mulher que segurara o braço de Jiang Shu tinha antecedentes por coagir e ameaçar. As imagens das câmeras mostraram tentativas de ocultação. Em poucos dias, a polícia formalizou ocorrência de tentativa de extorsão e de ameaça. O irmão e a mãe de Jiang Shu foram convocados para prestar esclarecimentos. A exposição foi dolorosa. Para Jiang Shu, as decisões pareciam agora não apenas sobre reputação, eram sobre justiça. Ao mesmo tempo, a empresa agiu com a frieza do aparelho. Jen e os que haviam fabricado boatos e fomentado humilhações foram advertidos, e alguns receberam suspensão ou transferência. O departamento jurídico se viu pressionado por ações internas, e as políticas internas de conduta foram revisadas num esforço de reparar os danos. Nada reparava o que já fora dito, mas havia consequências. A ideia de que havia regras, e de que violá-las gera custo, trouxe um tipo de alívio. Mas havia uma outra história acontecendo, debaixo das ações legais e dos termos contratuais. A presença contínua dele a envolvia. Houve pequenas coisas que não se encaixavam num contato protocolar. Chegaram mais bilhetes com o desenho do pássaro. E, numa noite em que a chuva parecia querer apagar vestígios, foi deixada na entrada do prédio de sua avó uma caixa pequena com uma foto antiga. Na foto, duas crianças sentavam-se num banco de madeira. Um menino ajudava a menina a amarrar o cadarço do sapato. O menino segurava um brinquedo de papel colado com um pássaro desenhado. A legenda no verso tinha apenas uma data e uma inicial. 2009, X. A foto trouxe uma lembrança vívida. Aquele banco da praça onde, há anos, um menino devolvera um brinquedo que ela perdera. Havia um nome que nunca tivera peso naquele instante, e que agora surgia claro e estranho. Ela guardou a foto, virou-a várias vezes e tentou encaixar as peças. 10 anos é tempo para muitas coisas. Para alguns, é o desaparecimento quase completo de uma memória.
para outros, é o acúmulo de pequenos atos que se tornam cuidado. Naquele instante, a sequência de pequenas gentilezas, o bracelete, o bilhete, a intervenção discreta, começou a desenhar a possibilidade de um padrão. Ela pediu explicações, e ele ofereceu um pouco de história no tom mais controlado que se pode imaginar. Não foi confissão dramática. Foi a tentativa de traçar uma linha do passado até o presente. Há 10 anos, começou Shi Jin-yan, sem rodeios. Você me salvou de um momento em que eu não sabia como agir. Foi simples. Eu caí na bicicleta, e você me ajudou a levantar. Desde então, não a esqueci. Era uma afirmação pequena em termos de narrativa pública. Mas continuou, com os detalhes mínimos que transformavam o relato. Você era uma presença serena num mundo que eu via com pressa. Eu comecei a observar você ao longe, sem fazer alarde. A clareza das suas ações me dizia algo sobre honra. Eu não era um menino rico então. Eu era apenas alguém que notava. Ao longo dos anos tentei ajudar sem me mostrar. Pagava discretamente uma dívida que você teve uma vez. Um curso que eu não permiti que terminasse com você devendo. Deixei um bracelete similar num lugar que sabia que encontraria. Eu não disse nada porque achei que o cuidado às vezes não precisa ser anunciado. A voz dele permaneceu firme. Não era um pedido por reciprocidade, era um relato de vigilância afetuosa. A ideia de amor que ele exprimia não era o tipo melodramático que as histórias fazem explodir em declarações públicas. Era a constatação de um sentimento acumulado em atos. 10 anos não são só números quando se traduzem em pequenas intervenções que, somadas, funcionam como um fio condutor. Ela sentiu uma mistura de incredulidade, confusão e, estranhamente, como se uma cortina velha se abrisse devagar. Não era apenas o fato de que ele a conhecia, era a forma como ele construíra aquela proteção sem reivindicar crédito. A explicação não tornava menos complicado o cenário em que estava. Pelo contrário, fazia com que sua situação parecesse mais íntima, e por isso, mais delicada. Você me observou durante todo esse tempo? Perguntou ela, com a voz baixa. Não do jeito que soa, respondeu ele. Havia limites. Eu não invadia. Observava coisas que me mostravam quem você era. Como você tratava os outros, como reagia quando magoada, o jeito como cuidava de quem dependia de você. E quando vi que alguém tentaria se aproveitar, usei aquilo que tenho, recursos, poder, para impedir. Ela pensou no que o poder dele significava. Era uma linha tênue entre proteção e posse. A diferença estava nos termos. Ele havia usado o poder sem pedir nada em troca até então. Ele havia interferido para salvá-la, e não para pagar dívida. E, no entanto, haveria o peso das expectativas. Amor sem diálogo gera incógnitas. Nos dias que se seguiram, as coisas que pareciam prontas para ruir, começaram a tomar formas de reparação. O irmão e a mãe de Jiang-Shu foram ouvidos pela polícia, e a dor do processo levou a encontros tensos e, em algumas conversas, a pedidos de desculpas que soavam como tentativas de remenda. Sua mãe, em particular, teve momentos de arrependimento que pareciam verdadeiros, embora tardios. Pediu perdão em voz que se partia entre a conveniência perdida e o medo do ostracismo. Nem tudo foi resolvido. Havia consequências legais para o irmão e um histórico de mácula que não se apagava. Mas, num gesto que foi tanto misericórdia quanto pragmatismo, Jiang-Shu aceitou participar de conversas mediadas. Não seria uma reconciliação incondicional. Seria um recomeço com termos. No ambiente de trabalho, as repercussões foram mais amplas. A cultura de fofocas recebeu um choque, e a mudança das políticas internas plantou uma semente de cuidado institucional. Pessoas que antes riam à toa, passaram a medir palavras. Jen sofreu a queda que vinha de seu próprio veneno. Isolada, assistiu a colegas se distanciaram. Não houve linchamento, apenas consequências profissionais. A companhia impôs treinamentos de ética e nomeou um comitê para lidar com casos semelhantes dali em diante. Em parte, foi a reparação necessária. Em parte, a constatação prática de que reparar reputações exige mudança orgânica. E havia a relação entre ela e Shi Jingyan, que navega entre o público e o privado com cautela. O contrato temporário que protegia sua posição expirou conforme combinado, e em vez de renovar, ambos sentaram para conversar sem a necessidade de cláusulas. Ele mantinha distância quando necessário, e ele parecia ter aprendido que poder sem permissão é prisão.
Não foi imediata a conversão do acordo em afeto aberto. Nem teria de ser assim. O romântico da própria história reconheceu que havia trabalho a ser feito. Os próximos meses foram um aprendizado. Eles aprenderam a conviver com olhares alheios, sem permitirem que eles definissem o ritmo do que havia entre eles. Ele aprendeu a não invadir o espaço que o poder abre. Ela aprendeu a aceitar ajuda sem sentir-se nua de autonomia. Em pequenos gestos, a intimidade foi crescendo. Conversas após reuniões, mensagens trocadas sobre artigos que ambos consideravam injustos, momentos em que o calor humano derrubava o formal. O bracelete passou a ser um símbolo menor, trocado por sorrisos mais largos, e os bilhetes com o pássaro cessaram de ser anônimos para se tornarem pequenas notas que surgiam de tempos em tempos. Bom trabalho hoje. X. Houve um episódio que marcou o fim do que poderia ter sido uma amizade impossível de tornar normal. Uma noite em que, após uma crise de última hora com fornecedores, Jiang Shu ficou até tarde no escritório. O prédio estava quase vazio quando Xi Jingyang apareceu com 2 xícaras de chá. Não havia planilha atrás daquela atitude. Havia um gesto humano. Sentaram-se na mesa de reunião, onde anos antes tantas decisões foram seladas, e conversaram sem o ruído de espectadores. Ele não falou de amor imediato. Falou de admiração e de paciência. Ela falou do medo que sentira ao ser exposta e do cansaço de se proteger sozinha. A conversa foi lenta, honesta. E quando se cruzaram em um momento de silêncio, ele a olhou com gentileza. Eu não vou apressar nada, disse ele finalmente. Mas, se permitir, posso estar ao seu lado sem que isso signifique controle. Só cuidado. Ela aceitou. Não como uma entrega total, mas como uma tentativa. Ela deu a mão e, por primeiro, buscou a confiança. Naquele gesto, havia algo de revolucionário. Ambas as figuras, uma que vinha do poder, outra que vinha da defesa, decidiram negociar intimidade sem transformar o afeto em contrato. Os meses seguintes permitiram a ambos a construção do que, na prática, é o mais verdadeiro cimento de uma relação. Rotinas partilhadas em silêncio, discussões sobre valores e, claro, momentos triviais. Um jantar improvisado, a partilha de memórias de infância e pequenas concessões. Ele começou a mostrar um lado que não cabia facilmente na imagem corporativa. Uma habilidade torpe de cozinhar macarrão, uma mania de guardar bilhetes que lhe vinham à cabeça. Um pequeno jardim no terraço do prédio, onde cultivava plantas que lembravam a praça da infância. Ela, por sua vez, aprendeu a aceitar ajuda sem culpa, a confiar que pedir socorro não a diminuía, e a permitir que o cuidado dele tivesse limites. Houve, claro, resistência externa. Olhares que nunca mudaram, comentários maliciosos que andavam como sombras. Mas a diferença era que, dali em diante, as sombras não definiam as ações deles. Eles passaram a compartilhar as decisões que antes eram tomadas nos bastidores. Quando surgia um comentário, debatedores e líderes da empresa começavam a segurar a onda com políticas e com posicionamentos diretos. Os danos não foram apagados. Foram reparados com tempo e ação. Chegou o momento em que precisaram transformar a história pública em algo com mais clareza. Não por pressão, mas por necessidade de serem honestos com suas vidas. Foi numa tarde de outono, numa pequena sala onde os ventos não alcançavam o calor da conversa, que ele finalmente disse, com a gravidade que a ocasião pedia: Eu te conheço há 10 anos. Não é apenas simpatia ou curiosidade. Aprendi a reconhecer sua integridade como se fosse um traço raro. Tive tempo de pensar no que significa amar. E eu aprendi que amar também é escolher proteger, mesmo que isso custe exposição. A frase, eu te conheço há 10 anos, ressoou de uma maneira que nenhuma nota oficial conseguiria reproduzir. Não foi um pedido de casamento. Foi uma confissão. Ele falou do tempo passado observando suas ações, de pequenas ajudas que talvez ela nem percebesse. E de como, ao longo daquela década, o afeto se transformara numa vontade serena de estar ao lado. Não foi algo teatral. Foi a descrição de um amor que nasceu de atenção e persistência. Ela ouviu com o coração batendo alto. Em sua mente, as peças antigas da foto na praça, o bracelete, as gentilezas ocultas começaram a formar uma narrativa que não era simples de aceitar, mas tinha peso. 10 anos são anos suficientes para cultivar respeito. Ele não exigiu resposta imediata. Há amores que se assumem por insistência,
E há amores que se afirmam por paciência. Ele escolhera a paciência. Quando a confissão veio ao público, não foi com uma declaração de folhetim. A empresa, ciente dos riscos, preferiu que a narrativa saísse por uma entrevista que descrevia a longa relação profissional e pessoal entre eles, com foco na admiração e no respeito. O enfoque foi na integridade dele, em proteger sem expor e no direito dela de construir uma vida sem coerção. Para o público, foi uma clarificação que mitigou ruídos. Para ambos, foi um passo em direção à normalidade. O processo de aceitar esse amor, no entanto, não apagou as marcas. Havia a cicatriz da humilhação, a memória das câmeras e da sensação de estar vulnerável. O que mudou foi a presença decidiu de quem a auxiliava. Não foi um conto de fadas, foi um entendimento. Ele passou a acompanhá-la em situações desconfortáveis, não para limitar sua vida, mas para fornecer suporte. Ela aprendeu a pedir o que precisava, e quando o reclamava, ele respondia com ações, e não apenas palavras. A reconciliação com a família foi lenta e feita de termos. A mãe, por sua parte, recebeu apoio social condicionado. Ajuda financeira para acertar dívidas, mas com a contrapartida de que ela participaria de um processo de mediação e assumiria responsabilidades. O irmão recebeu sanções legais compatíveis com sua ação. E apenas sob acompanhamento profissional e bancário, foi possível traçar um caminho que evitasse recaídas. A reparação foi mais prática do que emocional. Não havia perdão total sem consequências. Essa exigência era, em si, parte da cura. Meses depois, num domingo ameno, houve um jantar discreto na casa da avó de Jiangshu. A mesa era simples: arroz, legumes, chá. E ao lado de uma pequena taça, um bracelete novo descansava numa caixa. Ele não fez espetáculo. Ao entregar o presente, disse algo que soou simples demais para a dimensão do que representava. Para lembrar que o cuidado pode ser também algo diário, pequeno e constante. Ela sorriu e colocou a peça. Não era promessa de eternidade, mas sim um acordo de carinho. No olhar dele havia seriedade, no dela, a certeza de que havia construído defesa e dignidade. O epílogo da história se desenrolou com uma suavidade que, para alguns, seria surpreendente. Não houve casamento escandaloso, nem anúncio em rede social. Houve um crescimento natural de responsabilidade compartilhada. Projetos profissionais conjuntos que valorizavam o trabalho dela, iniciativas internas para prevenir assédio e uma política de acolhimento para vítimas que já não seriam ignoradas. Ele usou sua posição não para dominar, mas para alterar regras. Ela ganhou voz para reclamar e também para participar de decisões que moldavam ambientes. 6 meses depois do tumulto, em um café pequeno numa praça conhecida por suas árvores, os dois caminharam de mãos dadas, não por necessidade de provar algo, mas porque poucas coisas dizem tanto quanto a naturalidade do gesto. A praça onde a fotografia havia sido tirada décadas antes ganhara novos bancos e um pequeno quiosque. Quando se sentaram, ele fez algo que, ao início, pareceria trivial. Puxou do bolso um bilhete amarelo com um desenho de um pássaro. Entregou-o com a mesma delicadeza com que alguém oferece um livro querido. Ainda faço desenhos ruins, disse ele, rindo levemente. Mas pensei que você gostasse de lembranças. Ela riu também, dessa vez com genuína leveza. Tinham passado por tanta coisa que o riso parecia pequeno milagre. Você me amarrou os cadarços uma vez, disse ela, lembrando nos termos mais simples. Não sei se isso é suficiente para palavras bonitas, mas sei que você esteve presente. Às vezes, respondeu ele. Estar presente é o bastante. E às vezes, estar presente significa se render ao cuidado quando a vida aperta. A mão dele envolveu a dela. Não era posse. Era parceria. Eles tinham construído fronteiras e também concessões. O poder dele havia sido usado para defender. O afeto havia sido articulado com respeito. A história que começou com um mal-entendido terminava, não como um encerramento perfeito, mas com uma promessa de continuidade. Havia trabalho, havia cuidado, havia reparos. Havia também amor, lento, paciente, nascido do tempo e de pequenos atos acumulados. No fim das contas, o que vira como um rumor depreciativo transformou-se em enredo de reparação. Eles não foram alvos nem heróis ideais. Foram 2 adultos aprendendo a ressignificar o que o mundo havia tentado explicar com rótulos simplistas.
Ela recuperou a dignidade com apoio legal, com mudanças institucionais e com sua própria firmeza. Ele revelou, com ações e palavras, um afeto que se comprovou por gestos durante 10 anos. E quando, numa pequena reunião com a equipe, alguém, curioso, perguntou exatamente quando tudo havia mudado, ele respondeu com sinceridade simples: há 10 anos eu a conheci e desde então cuidei com o que pude. Amor é feito também de cuidado cotidiano. Hoje eu digo: eu a amo há 10 anos. A frase circulou simples e clara. Para aqueles que viram a cena do metrô e riram no início, restou uma lição. As aparências enganam, e o que parece ofensivo pode ser a chance de revelar segredos antigos. Para Jiang Shu, restou a certeza de que, mesmo nas horas mais cruéis, havia quem escolhesse agir por respeito. E para o mundo que gosta de histórias prontas, ficou o sinal de que o amor, quando verdadeiro, se prova no tempo e na responsabilidade. Se a história tivesse um trecho final emoldurado, seria aquele em que eles, sem espetáculo, uma noite qualquer, cozinha improvisada em casa, riam de um macarrão queimada e de um prato quebrado, contentes com a cumplicidade que substituía o escopo dos boatos. Não é a perfeição, é o real. Duas pessoas que escolheram ficar juntas depois de entenderem que amor não é posse, mas decisão contínua. Se você se viu tocado por esse enredo, por um mal-entendido que mudou tudo, por alguém que apareceu silenciosamente ao longo do tempo, ou por uma reparação que veio através de ações concretas, deixe nos comentários qual cena mais mexeu com você. Inscreva-se para mais histórias assim, onde o embaraço pode virar porta, e o cuidado pode emergir do lugar mais inesperado.